Como construir autoconfiança. Os princípios científicos descritos nesta lição levaram sucesso e felicidade a milhões de pessoas. Este tratado específico sobre como construir autoconfiança foi escrito há mais de 100 anos como parte de um curso geral de psicologia aplicada. Mais tarde, foi publicado em forma de brochura e mais de 300 mil brochuras foram distribuídas. Uma grande empresa ofereceu uma cópia a cada funcionário de sua folha de pagamento, composta por vários milhares de pessoas. A lição que você está prestes a ler tem uma história interessante. Tenho evidências de mais de 100 casos de homens e mulheres que encontraram seu caminho adequado na vida com a ajuda do que você está prestes a ler. O exemplo mais marcante de transformação imediata do fracasso em sucesso, com o auxílio deste artigo, aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Um dia, um mendigo apareceu em meu escritório. Quando olhei, ele estava parado na porta, com o boné nas mãos, parecendo querer se desculpar por estar na terra. Eu estava prestes a dar a ele uma moeda de 25 centavos, quando ele me assustou tirando do bolso um livrinho de capa marrom. Era uma cópia de Como Construir Autoconfiança. Ele disse, entre aspas, deve ter sido a mão do destino que colocou este livrinho no meu bolso ontem à tarde. Eu estava indo me jogar no lago Michigan, quando alguém me deu este livro. Eu li. Ele me fez parar e pensar. E agora tenho certeza de que, se você quiser, pode me colocar de pé novamente. Eu olhei para o mendigo novamente. Ele era, provavelmente, o exemplo de pior aparência que já tinha visto. Tinha uma barba de 2 semanas. As roupas estavam amassadas e rasgadas. Ele não usava colarinho. Seus sapatos tinham calcanhar gasto. Mas ele me procurou pedindo ajuda, e eu não podia recusar. Pedi a ele que entrasse e se sentasse. Francamente, não tinha a menor ideia de que poderia fazer algo por ele, mas não tive coragem de dizer isso. Pedi que me contasse sua história, que me contasse o que levou àquela situação na vida. E ele me contou sua história. Resumindo, era o seguinte: antes da guerra, ele era um fabricante de sucesso no estado de Michigan. A guerra causou o colapso de sua fábrica. Isso acabou com suas economias e seu negócio, e o golpe partiu seu coração. Também minou sua fé em si mesmo, e ele deixou esposa e filhos, saiu de casa e se tornou um mendigo. Depois de ouvir essa história, pensei em um plano para ajudá-lo. Eu disse a ele, entre aspas, escutei sua história com muito interesse e gostaria de poder fazer algo por você, mas não há absolutamente nada que eu possa fazer. Eu o observei por alguns segundos. Ele ficou branco e parecia prestes a desmaiar. Então eu disse, entre aspas, mas há um homem neste edifício a quem vou apresentá-lo, e esse homem pode colocá-lo em pé novamente em menos de 6 meses, se confiar nele. Ele me interrompeu e disse, entre aspas, pelo amor de Deus, leve-me até ele. Levei-o ao meu laboratório e o coloquei na frente do que parecia ser uma cortina sobre uma porta. Estendi a mão e puxei a cortina de lado, e ele ficou cara a cara com a pessoa a quem eu havia prometido apresentá-lo, olhando diretamente para o próprio rosto em um espelho alto. Apontei o dedo para o espelho e disse, entre aspas, só existe uma pessoa na Terra que pode ajudá-lo, Senhor. E a menos que você se sente e recupere a familiaridade com a força dessa personalidade, pode ir em frente e se jogar no lago Michigan, porque não terá nenhuma utilidade para si mesmo ou para qualquer outra pessoa. Ele se aproximou do espelho, esfregou o rosto barbudo,
deu um passo para trás e as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Eu o levei até o elevador e me despedi dele, sem nenhuma esperança de vê-lo novamente. Cerca de 4 dias depois, eu o encontrei nas ruas de Chicago. Uma transformação completa havia ocorrido. Ele caminhava com passos rápidos, com o queixo erguido em um ângulo de 45 graus. Estava vestido da cabeça aos pés com roupas novas. Parecia bem-sucedido e caminhava como se estivesse se sentindo bem-sucedido. Ele me viu, se aproximou e apertou minha mão. Ele disse, abre aspas, Senhor Hill, você mudou todo o curso da minha vida. Você me salvou de mim mesmo ao me apresentar a mim mesmo, ao meu verdadeiro eu, aquele que eu não conhecia antes, e um dia desses voltarei para vê-lo novamente. Quando isso acontecer, serei um homem de sucesso. Levarei um cheque para você. Seu nome estará no espaço na parte superior e meu nome estará na parte inferior. O valor ficará em branco para você preencher, porque você marcou a maior virada em minha vida. Ele se virou e desapareceu nas ruas movimentadas de Chicago. Enquanto eu o via se afastar, me perguntei se algum dia o veria novamente. Pensei se ele realmente teria sucesso e me perguntei várias outras coisas. Era quase como ler um conto das 1001 noites. O que me leva ao final dos meus comentários introdutórios e a um lugar apropriado para dizer que esse homem voltou a me procurar. Ele se deu bem. Se eu mencionasse seu nome, você o reconheceria imediatamente, porque ele alcançou um sucesso fenomenal e se colocou à frente de um negócio que é conhecido de costa a costa. Estou tentando fazer com que ele conte a própria história nestas páginas, para que outros possam se beneficiar com o seu exemplo. Espero ter sucesso, porque há milhões de outras pessoas que perderam a fé na única pessoa neste plano terreno que pode fazer qualquer coisa por elas, assim como este homem fez, e que podem se encontrar por meio da história dele. Nesse ínterim, a seguir, você lerá o artigo que provocou essa transformação em comum em um homem que havia caído nas profundezas do desânimo. Este pode ser o livro mais valioso que você já leu. Ele mostra como aplicar os princípios de autossugestão e concentração no desenvolvimento da mais necessária de todas as qualidades para o sucesso, a autoconfiança. Existem 2 grandes objetivos pelos quais toda a humanidade parece se esforçar. Um é alcançar a felicidade e o outro é acumular riqueza material, dinheiro. Você começará a ver a importância de desenvolver autoconfiança quando parar para notar que nenhum desses 2 objetivos principais da vida pode ser alcançado sem ela. Tente quanto quiser, mas não será feliz, a menos que acredite em si mesmo. Trabalhe com toda a força ao seu alcance e não vai conseguir acumular mais do que o suficiente para sobreviver, a menos que acredite em si mesmo. A única pessoa do mundo por cujos esforços você pode ser extremamente feliz em todas as circunstâncias e por cujo trabalho você pode acumular toda a riqueza material que pode usar de maneira legítima, é você mesmo. Quando chegar à plena compreensão dessa grande verdade, um novo e vibrante sentimento de inspiração lhe dominará, e você terá consciência de uma vitalidade e um poder extraordinários que antes nem sabia possuir. Você vai realizar mais porque ousará empreender mais.
Você perceberá, talvez pela primeira vez na vida, que tem a capacidade de realizar qualquer coisa que quiser realizar. Você perceberá quanto o sucesso em qualquer empreendimento depende pouco de outras pessoas e muito de você. Recomendamos que adquira uma cópia de Ensaios de Emerson e leia, entre aspas, Autossuficiência. Ele lhe encherá de novas inspirações, entusiasmo e determinação. Então, depois de ler o ensaio sobre autoconfiança, leia aquele sobre compensação. Nesses dois ensaios, você encontrará algumas verdades extremamente úteis. No desenvolvimento da autoconfiança, um dos primeiros passos que você deve dar é eliminar para sempre a sensação de que não pode realizar nada do que está empreendendo. O medo é o principal fator negativo que se interpõe entre você e a autoconfiança. Mas vamos mostrar como eliminar cientificamente o medo e desenvolver coragem no lugar dele. Existe em seu cérebro um gênio adormecido que jamais pode ser despertado, exceto pelo exercício da autoconfiança. Uma vez despertado, você vai se surpreender com o que pode realizar. Vai surpreender todos que o conheciam antes de a transformação ocorrer. Vai afastar todos os obstáculos e avançar para a vitória, apoiado por uma força invisível que não reconhece obstáculos. Uma análise cuidadosa dos homens bem-sucedidos do mundo mostra que a qualidade dominante que todos tinham era a autoconfiança. O objetivo desse esboço é mostrar como você pode, por meio dos princípios da autossugestão e da concentração, colocar qualquer pensamento ou desejo em sua mente consciente e mantê-lo lá até que se cristalize em realidade. Esses princípios são científicos e precisos. Eles foram testados milhares de vezes pelos principais cientistas do mundo. Para provar sua precisão, você só precisa experimentá-los, como centenas de pessoas estão fazendo, memorizando a seguinte esquematização. 1. Sei que tenho a capacidade de realizar tudo o que empreendo. Sei que para ter sucesso só preciso estabelecer essa crença em mim mesmo e segui-la com uma ação vigorosa e agressiva. Eu vou estabelecer isso. 2. Percebo que meus pensamentos acabam se reproduzindo em forma e substância materiais e se tornam reais no estado físico. Portanto, vou me concentrar na tarefa diária de pensar na pessoa que pretendo ser, fazer uma imagem mental dessa pessoa e transformar essa imagem em realidade. Descreva aqui em detalhes o seu objetivo principal ou a tarefa de vida que você selecionou. 3. Estou estudando com a firme intenção de dominar os princípios fundamentais pelos quais posso atrair para mim as coisas desejáveis da vida. Por meio desse estudo, estou me tornando mais autoconfiante e alegre. Estou desenvolvendo mais simpatia por meus semelhantes e estou me tornando mais forte, tanto mental quanto fisicamente. Estou aprendendo a sorrir o sorriso que toca tanto o coração quanto os lábios. 4. Estou dominando e superando o hábito de começar algo que não termino. Deste momento em diante, primeiro planejarei tudo o que desejo fazer, criando uma imagem mental clara disso, e não permitirei que nada interfira em meus planos até que os tenha transformado em realidade. 5. Eu mapeei e planejei claramente o trabalho que pretendo seguir nos próximos 5 anos.
estabeleci um preço para os meus serviços para cada um dos 5 anos, um preço que pretendo garantir por meio da aplicação estrita do princípio do serviço eficiente e satisfatório. 6. Tenho plena consciência de que o sucesso autêntico virá apenas por meio da aplicação estrita dos princípios da, entre aspas, regra de ouro. Não vou, portanto, me envolver em nenhuma transação que não beneficie igualmente todos os que dela participarem. Terei sucesso atraindo as forças que desejo usar. Vou induzir outras pessoas a me servirem pela minha disposição a servi-las. Conquistarei a amizade de meus semelhantes com minha bondade e disposição para ser amigo. Vou eliminar de minha mente o medo, desenvolvendo em seu lugar a coragem. Vou eliminar o ceticismo, desenvolvendo a fé. Vou eliminar o ódio e o cinismo, desenvolvendo o amor pela humanidade. 7. Aprenderei a me colocar e a me expressar em linguagem clara, concisa e simples, e a falar com força e entusiasmo, de maneira que transmita convicção. Farei com que outros se interessem por mim, porque antes me interessarei por eles. Vou eliminar o egoísmo e desenvolver em seu lugar o espírito de serviço. Vamos chamar sua atenção especialmente para o segundo parágrafo dessa esquematização de construção de autoconfiança. Sob esse título, você deve declarar clara e definitivamente o, entre aspas, objetivo principal. E ao colocá-lo de maneira deliberada em sua mente consciente, estará usando o princípio da autossugestão, memorizando esse esquema e mantendo seu conteúdo em prontidão para que você possa chamá-lo à mente consciente a qualquer minuto. E, ao invocá-lo de fato à consciência muitas vezes ao dia, fazer uso do princípio da concentração. Sua mente pode ser comparada à placa sensível de uma câmera. O objetivo principal, mantido diante dela por meio da imagem anterior, pode ser comparado ao objeto do qual você deseja fazer uma imagem clara e definida. Quando essa imagem for transferida permanentemente para as placas sensíveis do subconsciente, você notará que cada ato e cada movimento do seu corpo terá uma tendência de transformar essa imagem em uma realidade física. Sua mente primeiro desenha uma imagem daquilo que deseja e, em seguida, passa a direcionar sua atividade corporal para adquiri-la. Mantenha o medo longe da mente consciente, assim como manteria o veneno longe de sua comida, pois é a única barreira que ficará entre você e a autoconfiança. Depois de memorizar essa esquematização de desenvolvimento da autoconfiança, crie o hábito de repeti-lo em voz alta pelo menos 2 vezes por dia. Todos os seus pensamentos têm uma tendência inerente de produzir atividades apropriadas ou correspondentes em seu corpo. Mas os pensamentos que são seguidos por afirmações, por meio de palavras faladas, se cristalizam na realidade em muito menos tempo do que aqueles que não são seguidos pela expressão em palavras. Indo ainda mais longe, os pensamentos que são seguidos por palavras faladas e escritas se cristalizarão na realidade física em menos tempo ainda do que aqueles que são inibidos e simplesmente mantidos na consciência em silêncio. Portanto, não apenas recomendamos que você memorize esse esquema de desenvolvimento da autoconfiança, como também sugerimos que o escreva e repita em voz alta, pelo menos 2 vezes por dia, durante 2 semanas no mínimo.
Seguindo essas sugestões, você terá dado 3 passos decisivos para alcançar seu objetivo. Primeiro, você o terá criado em pensamento. Segundo, você terá feito com que isso produza uma ação corporal visando a sua transformação final em realidade, por meio da ação muscular dos órgãos vocais ao falar em voz alta. Terceiro, você terá feito com que esse pensamento realmente comece o processo de transformação em realidade física por meio da ação muscular de sua mão ao escrevê-lo no papel. Essas 3 etapas completariam sua tarefa inteiramente em muitas áreas de trabalho, por exemplo, na arquitetura. O arquiteto primeiro pensa, cria uma imagem nítida de sua construção nas placas sensíveis de sua mente, depois transfere essa imagem para o papel com a mão e pronto, seu trabalho está concluído. Recomendamos que você se coloque diante de um espelho, de onde possa se ver, enquanto repete as palavras do esquema de construção da autoconfiança. Olhe diretamente em seus olhos, como se fosse outra pessoa, e fale com veemência. Se houver algum sentimento de falta de coragem, agite o punho na cara daquela pessoa que você vê no espelho e desperte-a para um sentimento de reação. Faça querer dizer alguma coisa. Faça querer fazer alguma coisa. Em breve, você verá de fato as linhas em seu rosto começarem a mudar de uma expressão de fraqueza para outra de força. Você começará a ver naquele rosto força e beleza, como você nunca viu antes. E essa transformação maravilhosa será igualmente perceptível para os outros. Você não precisa seguir as palavras exatas do esquema de construção da autoconfiança, mas selecione palavras que expressem mais apropriadamente o seu desejo. Na verdade, você pode escrever um esquema inteiramente novo, se preferir. O texto é irrelevante, desde que defina claramente a imagem que você pretende transformar em realidade. Considere esse esboço como um projeto ou uma descrição detalhada da pessoa que você pretende ser. Registre no projeto todas as emoções que deseja sentir, todos os atos que deseja realizar e uma descrição clara de si mesmo, como deseja que os outros vejam você. Lembre-se de que essa esquematização é o seu plano de trabalho e que com o tempo, muito pouco tempo, você vai se parecer com esse plano em todos os detalhes. Deixe que esse esquema se torne sua oração diária, se você tiver inclinação religiosa, e repita-o como uma prece. Se você acredita em oração, como sem dúvida acredita, não pode duvidar, nem por um momento, que seus desejos, conforme expressos no esboço, serão totalmente realizados. Percebe em que posição notável de força você será colocado ao repeti-lo como uma oração? Percebe com clareza maravilhosa o que a qualidade adicional de fé fará para transformar de maneira rápida e segura suas afirmações em realidades físicas? Percebe grandes possibilidades nesse método de usar o poder do infinito para a realização de seus desejos? Não faz diferença que religião é a sua. Este método de autodesenvolvimento não entra em conflito com ela de forma alguma. Pessoas de todas as religiões reconhecem a oração como o poder central em torno do qual seus credos são construídos. Se a oração tem um endosso de todas as religiões, deve ser digna de uso na realização de fins legítimos. Certamente, o desenvolvimento da autoconfiança é um fim legítimo e digno. Podemos não ser capazes de explicar o maravilhoso fenômeno da oração, mas isso não deve nos impedir de usá-la de todas as maneiras legítimas. Usá-la na transformação das palavras escritas do esboço em realidade física certamente é legítimo,
porque o propósito desse esquema é o desenvolvimento do homem, a maior e mais maravilhosa obra das mãos de Deus. O que poderia ser mais valioso do que libertar a mente humana da maior de todas as maldições, o medo? E para que serve o esquema de construção da autoconfiança, se não para eliminar o medo e criar coragem em seu lugar? Ao fazer uso dessa esquematização da maneira indicada, você percebe como alguém é colocado na posição anômala de ser compelido a desenvolver autoconfiança ou duvidar do poder da oração e da aspiração? Não vê que ímpeto poderoso é dado ao seu empreendimento pela qualidade adicional de fé associada à oração? Você não precisa limitar seu esquema exclusivamente ao desenvolvimento da autoconfiança. Adicione a ele qualquer outra qualidade que quiser desenvolver. Felicidade, por exemplo, e ele trará o que você pedir. Negar isso é negar o poder da própria oração. Você agora está de posse da grande chave mestra, que abrirá a porta para tudo o que você quer ser. Chame essa grande chave do que quiser. Considere-a à luz de uma força puramente científica, se preferir. Ou olhe para isso como um poder divino, pertencente à grande massa de fenômenos desconhecidos que a humanidade ainda não compreendeu. O resultado, em ambos os casos, será o mesmo: sucesso. Se a oração é boa para qualquer coisa, certamente pode ser usada como um meio pelo qual se desenvolve na mente humana a maior de todas as bênçãos, a felicidade. Você nunca desfrutará de felicidade maior do que experimentará pelo desenvolvimento da autoconfiança. Por meio desse método de construção da autoconfiança, seu Criador é o patrocinador de seu sucesso. Você não vê a tremenda vantagem que alcança por meio desse procedimento? Não vê como será impossível falhar? Não vê como a própria oração se torna sua principal aliada? A fé é o fundamento sobre o qual repousa a civilização. Nada é impossível quando construído tendo a fé como alicerce para o desenvolvimento de sua autoconfiança. Use-a e seu edifício não pode cair. Você vai superar todos os obstáculos e derrubar todas as resistências para alcançar seus objetivos por meio desse plano simples. Não deixe que preconceitos lhe impeçam de usar esse plano. Duvidar de que isso vai trazer o que você deseja é o equivalente a duvidar da oração. A grande maldição de todos os tempos é o medo ou a falta de autoconfiança. Com esse mal removido, você se verá sendo transformado rapidamente em uma pessoa de força e iniciativa. Vai se ver saindo das fileiras daquela grande massa que chamamos de seguidores e subindo para a primeira fila dos poucos escolhidos que chamamos de líderes. A liderança só vem por meio da crença suprema em si mesmo. E você sabe como desenvolver essa crença. Lembre-se disso como meu último conselho. Você pode ser qualquer coisa que desejar com emoção e profundamente. Descubra o que você mais deseja e então estabeleça a base para chegar lá. Desejo forte e profundamente enraizado é o início de todas as conquistas humanas. É a semente de onde brotam todas as realizações do homem. Emocione ou vitalize todo o seu ser com qualquer desejo definido bem fixado e imediatamente sua personalidade se torna um imã que atrairá o objeto desse desejo. Duvidar é permanecer na ignorância. Napoleão Hill.